Bom dia a todos. Eu sou Marcos Vinícius Maluf. Eu sou integrante do TUPED Ambiental, é um projeto de extensão em educação ambiental da UFG, do campus Samambaia. Sou estudante de engenharia florestal na Escola de Agronomia, estou no meu 8º período já. E hoje a gente vai proporcionar para vocês um mini curso sobre um pouquinho do que a gente realiza no nosso projeto de extensão, tratando, né, sobre a BNCC e como que a educação ambiental pode e deve ajudar nesses anos iniciais do ensino fundamental. Eu tenho como companheiras aqui de minicurso a Gabriela e a Sara, são integrantes do projeto também, irão se apresentar, e a professora Simone, que é coordenadora do nosso projeto. Ela não pôde participar efetivamente agora com a gente, porque ela tem um dia de campo, mas ela deixou um vídeo muito bacana que eu vou passar para vocês depois, tá bom? Meninas, querem se apresentar? Bom, o Marcos já fez uma breve apresentação, né? Eu me chamo Gabriela, também sou integrante do curso de Engenharia Florestal aqui na Universidade Federal de Goiás. Engenharia Florestal, estou no meu 8º período e espero que todos aproveitem muito o mini curso, vai ser enriquecedor tanto para vocês quanto para nós. E é isso. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Sara, eu sou aluna do curso de agronomia da UFG também, e eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Espero que a gente possa trocar muito aqui durante esse período. Bom, a ideia do minicurso, ela vem de alguns pontos que a gente julgava muito importante em trabalhar na educação ambiental com as crianças. Entre eles, principalmente, a questão da saúde, né? Então, a gente busca promover a saúde, a alimentação saudável nas nossas oficinas, junto com todas as outras atividades que a gente realiza com as crianças, né? Porque a gente leva o pensamento, um conceito de que a promoção da saúde, ela permite que as pessoas possam adquirir um maior controle sobre a qualidade de vida e também adotar novos hábitos saudáveis, né? E nisso, de certa forma, os indivíduos eles vão se apoderar de um bem, de um direito, de certa forma, de um recurso aplicável à vida cotidiana. Então, baseado nesse conceito, né, da integração entre grupos de indivíduos, a própria OMS ela define que uma das melhores formas de se promover a saúde é através da escola. Isso se dá porque a escola ela é um espaço social que é um âmbito ali de muitas pessoas estão convivendo, estão aprendendo, estão trabalhando, e, de certa forma, onde os alunos e os próprios professores estão passando a maior parte do seu tempo. E, de certa forma, também, além disso, né, é na escola que os programas de educação e saúde eles têm uma maior repercussão. Sobre a alimentação também, a alimentação equilibrada e balanceada, ela é um dos fatores fundamentais para um bom desenvolvimento da criança, de forma física, psíquica, social, né? Então, para fortalecer o vínculo positivo entre a educação e a saúde, nós temos que promover um ambiente saudável, seja implementando ou melhorando a educação e o verdadeiro potencial de aprendizagem, né? Do conjunto de temas que podem compor esse ambiente promotor, a alimentação ela leva um papel de destaque, já que ela vai permitir que as crianças elas tragam as experiências particulares de casa e exercite uma experiência concreta. E, além disso, também, a alimentação ela é essencial, né, para o bom desenvolvimento da criança, de forma que o estímulo da alimentação saudável pode proporcionar o bom desenvolvimento físico, mental, psíquico da criança, né? E, pensando assim, a formação e a adoção dos hábitos saudáveis deve ser estimulada das crianças, porque é nos seus primeiros anos de vida que ela vai estar começando a formar os seus hábitos, né? Vai ter os seus costumes. Então, a horta ela pode ser um laboratório vivo para diversas atividades didáticas, como a gente vai ver mais à frente. E, além disso, a horta também, né, o preparo dela vai oferecer vantagens para a comunidade escolar como um todo. A gente vai ter uma variedade de alimentos a baixo custo, que pode ser implementado na merenda das crianças.
pode, de certa forma, dependendo da produção, né, escala de produção, vai permitir que a comunidade tenha acesso a essa variedade de alimentos, aí seja por doação, por compra, algo que a escola elabora ele para ela, e o próprio envolvimento em outros programas que sejam desenvolvidos na escola. Há várias atividades que podem ser utilizadas na escola com auxílio de uma horta, onde o professor ele vai relacionar os conteúdos e colocar em prática a interdisciplinaridade com os alunos, né? Como eu disse para vocês, a nossa professora Simone, coordenadora do projeto, não pôde participar, mas ela deixou um vídeo muito bacana. Deixa eu espelhar ele aqui para vocês. Que ela vai apresentar o nosso projeto, algumas nossas ações, e de forma bem sucinta falar o porquê da gente estar trabalhando com hortas escolares e com crianças também. Tá? E a gente vai aprofundar isso também um pouquinho mais para frente. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Simone, da Universidade Federal de Goiás. Eu sou coordenadora do PED Ambiental, que é um projeto de extensão em educação ambiental. E estou aqui hoje para, junto com o Marcos Vinícius e toda a equipe do PED, oferecer a vocês o minicurso Desenvolvendo Hortas Escolares, Educação Ambiental e Sensibilização do Ensino Fundamental. A nossa equipe PED Ambiental é constituída por professores e monitores que fazem parte, que constituem o PED e que fornecem toda a garra e empenho ao grupo. E a nossa missão é semear educação ambiental. Essa é a nossa pegada. Eu sou a coordenadora, a professora Heloína também é coordenadora, a professora Fabiola é orientadora, o professor Michel Wichers é orientador, Marcos Vinícius Maluf é monitor, o proponente desse minicurso, a Ana Carolina, monitora, Felipe, Júlia Pereira, Sara, Maria Letícia, Rafael, Ana Maria, Breno, Chrysler, Gabriela, Lara e Marília. Nós já realizamos várias ações e oficinas durante todo o percurso do PED. Vamos apontar, demonstrar aqui para vocês. O primeiro foi o Colégio Vicari, foi em conjunto com o PROSA, o projeto PROSA da PUC Goiás, em Hidrolândia, Goiás. Depois, na Escola Municipal José dos Santos Borges Ferreira, em Aparecida de Goiânia, fizemos também várias oficinas. Depois, na Escola Municipal de Ensino Integral Retiro do Bosque, também em Aparecida de Goiânia. Depois, no Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, o CREDEC, nós tivemos a parceria também do CREMIC, em Aparecida de Goiânia. Contribuímos com eles na construção de uma horta que beneficiasse no tratamento da dependência química. Depois, no Colégio Marista, fizemos uma oficina de papel semente aqui em Goiânia. E também participamos do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o COMPEX. Nós tivemos a parceria da Saniago e da UFG. Nesse evento, nós apresentamos vários trabalhos e distribuímos também várias mudas à comunidade. Já realizamos as seguintes oficinas. Oficinas de desenho, que as crianças projetam nos papéis, no desenho, nessa forma lúdica, os anseios que elas têm sobre a construção de uma horta. Jogos lúdicos de sensibilização e conscientização ambiental. A coleta seletiva, sensibilização sobre a água e o solo, alimentação saudável, a compostagem, a construção de hortas,
fitoterápicos, oficina dos 5 R's, oficina de consumo sustentável, e tivemos ainda algumas ações digitais que foram publicadas no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, como o mercado de carbono, reuso de resíduos florestais, empoderamento feminino, dentre outros. Tivemos ainda alguns vídeos que foram divulgados na Semana do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, vermicompostagem e vários outros vídeos. Oferecemos também um curso de nivelamento sobre o Excel, e esse é o nosso PED. Estamos aqui com muito empenho e carinho para oferecer a vocês esse mini curso. Muito obrigada a todos pela presença. Bom, pessoal, essa foi a professora Simone, dando uma orientação sobre o nosso projeto, algumas de nossas ações. Bom dia, Rosimeire. E antes da gente iniciar, passar para as meninas, gostaria de esclarecer algumas coisinhas. O nosso minicurso está dividido em 4 momentos, que vai desde o conhecimento de hortaliças, manutenção, construção, até a parte da inserção da horta no ambiente escolar e como fazer a interdisciplinaridade dela, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos começar com Gabriela e Sara, tá? Se tiverem dúvidas, podem mandar no chat, que a gente vai respondendo. Às vezes a gente não consegue ver a tela do Meet enquanto está apresentando, mas sempre que der a gente responde, ok? Meninas, fiquem à vontade. Tranquilo, agora é a minha parte, né? Vou começar introduzindo aqui a tela e vocês se puderem me dizer se apresentou tudo certinho, né? Meu áudio tá ok também? Tá. Beleza. Tá em tela cheia? Está sim, Gabi. Perfeito, então. Novamente, né, bem-vindo a todos e a todas. Espero que vocês aproveitem muito esse momento, esse curso. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de interação, seja no chat, seja por áudio. Estamos abertos, né? E aqui, como o Marcos falou, no nosso primeiro momento, eu vou fazer uma breve introdução sobre as hortas, né, tanto convencionais e medicinais, e com alguns pontos em destaque, que são esses aqui, né? Bem, caso alguém queira interagir comigo e quiser dizer qual o conceito que tem sobre horta, se alguém sentir a vontade de ligar o microfone ou pelo chat mesmo, vou até ficar aqui. Caso não, também está tranquilo. Vou esperar um tempinho para ver se alguém se manifesta. Bom, não há respostas erradas. Podem ficar sem medo. Show. É ligado à alimentação saudável. Sim. Bom, dando uma breve introdução, né, sobre o que são hortas no geral, é uma palavra que vem do latim, né, hortus, e significa, normalmente, estar referida a um lugar pequeno, é um local pequeno, cercado, onde há o cultivo de hortaliças, né, o cultivo de plantas de pequeno porte, porém, nem todas as hortas são pequenas. Então, é por isso que o conceito é relativo, né, muitas pessoas plantam alimentos orgânicos, outros plantam medicinais, outras plantam porque estão precisando ali em casa, né? É muito recorrente nós termos hortas pequenas dentro de casa. Então, não há respostas erradas, né? Cada um tem um conceito, porém, um conceito que vem do início ali é esse que já foi modificado, né? Como podemos ver, aqui temos 2 fotos sobre imagens dos nossos projetos de hortas escolares, e o que entra em jogo é a criatividade, né? Podemos utilizar, igual nessa imagem direita aqui, pneus, usar o canteiro mesmo que está lá e fazer de várias maneiras, da maneira que ficar mais adequada
o local, para quem irá fazer a manutenção da horta, né? Então, é diversa, variada e dinâmica. Bom, falando um pouco sobre hortas convencionais e hortas medicinais, nós temos esses tipos e também uma bem recorrente, que é a horta orgânica. Então, a convencional é aquela que nós fazemos manutenções com utilização de aditivos não naturais, normalmente, né? As medicinais, nós fazemos a introdução de plantas medicinais ali para poder ter a utilização das propriedades medicinais daquelas plantas, e as orgânicas, que aqui no Brasil nós desenvolvemos muito, e, inclusive, nós somos muito avançados nessa questão quando comparados com outros países. É importante ter isso em mente, porque às vezes a gente acha que está para trás, mas se formos comparar, nós estamos muito à frente, principalmente com todas as questões de selos, né, quando é produzido em larga escala. Então, somos um país que manda bem, né, nesse quesito. Que as hortas orgânicas não há utilização de químicos, né, apenas compostos orgânicos para fazer a manutenção, a nutrição das plantas. Então, tem essas diferenças básicas aí, né. Bom, para começar a horta, nós precisamos entender como se dá a propagação daquelas hortaliças que estamos plantando, que escolhemos, né. Então, há duas maneiras de fazer essa propagação, sendo que a primeira propagação é a propagação sexuada, né, que se dá por meio das sementes, que é que ocorre a fecundação do embrião da planta, né. Então, quando a gente vê uma abelha voando em uma planta, ela vai pegar o pólen e vai fecundar outra flor ali, o óvulo daquela outra flor. Essa é a reprodução, a propagação sexuada, né, das plantas, e a que ocorre na maioria das espécies. E que eu coloquei dois exemplos, que é o manjericão e o tomate, e também temos a propagação sexuada, que é vegetativa, que é quando a propagação da espécie, né, daquela horta, daquela hortaliça, por meio de partes, seja caule, seja bulbo, seja até mesmo pelas raízes, né. Então, aqui eu coloquei os exemplos, né, pode ser por estacas, bulbilhos e outros, né. Coloquei o exemplo da cebola do Egito para deixar mais didático essa questão do bulbilho, que acredito que pode não ser tão conhecido, né. Bulbilho é essa parte aqui da planta, que é o aglomerado. O alho também é em forma de bulbilho, de bulbo, né. Então, é essa parte aqui que vai acontecer a propagação dessa planta. Então, não vai haver semente, né? Ela vai cair, se propagar. Então, dessa maneira acontecem as propagações, e temos plantas que também se propagam pelas duas maneiras, que é o caso do manjericão. Coloquei ele aqui nas sementes, porém ele se propaga também de forma vegetativa, né? Um exemplo muito comum é o morango. O morango se propaga, eles são todos interligados, né, então aquilo lá é uma maneira de propagação vegetativa mais didática, para ficar mais dinâmico. Para fazer essa coleta, né, que focando na parte das sementes agora, é preciso termos alguns cuidados nesse momento, né, conhecer a espécie de primeiro. Então, quando falamos de hortas, é importante termos um planejamento, saber qual espécie nós queremos, o porquê que queremos ela, e conhecer minimamente como que vamos fazer a manutenção daquela espécie para que nossa horta possa dar certo, né? Então, coloquei aqui 3 dicas, que é sempre colher a semente quando ela estiver em desenvolvimento completo, né? Por isso que é importante conhecer as espécies, visto que algumas espécies podem ter semente verde, e nós pensarmos que não está completamente desenvolvida, outras marrons, então, algumas pretas, né, vários casos de sementes aí, então, de sementes não, de pimentas. Então, é importante ter esse conhecimento da planta, conhecimento prévio do que você está pretendendo obter ali, né. Normalmente essa coleta é feita com sacos plásticos, sacos de papel, faz a coleta da semente, coloca no saco de papel, mas também pode ser feita com sacos plásticos, não tem problema, né? E é importante essa parte aqui de coletar a semente na árvore ainda,
visto que quando ela cai ao solo, ela pode ocorrer, ela pode sofrer interferência de bactérias, de micro-organismos, de algum químico também que pode não deixar a semente apropriada para o uso, ou ela pode não germinar, né, acontecer um impedimento para que ela desenvolva uma plântula e a hortaliça, né? Então, por isso que é muito importante, caso a semente acabe de cair, vale a pena pegar, ou se você conhece bem a área, né? Se for uma horta orgânica, normalmente a chance de ter uma qualidade boa é maior. Bom, pessoal, se vocês tiverem algumas dúvidas, pode falar, qualquer coisa, se alguém mandar pergunta no Meet, Marcos, Sara, pode enviar aqui, tá tudo certo, tá? Se acharem que eu estou falando muito rápido ou muito devagar, também podem falar, para deixar bem dinâmico e a gente trocar conhecimentos também, né? Bom, relacionado aqui ao armazenamento das sementes, né? Temos 3 dicas também, novamente. É importante que as sementes elas sejam armazenadas limpas. Então, esse processo nós chamamos de beneficiamento, que é quando ele não é feito com água, porque vamos ver mais para frente, a água é um fator que pode ajudar na germinação da semente. Então, se nós queremos armazenar ela, é importante que não utilizemos essa água, né, para não ativar o processo fisiológico da semente de começar a desenvolver enquanto ela está armazenada. Bom, o beneficiamento, ele é feito tirando impurezas mesmo, seja com paninho, seja com a mão, partes mortas da planta, substrato, né, para deixar ela livre dessas impurezas, né, que chamamos. Normalmente, para hortaliças, a temperatura de armazenamento das sementes varia entre 4,5 graus e 5 graus, porém, podem haver peculiaridades, podem haver plantas que não se adequam a essa temperatura, então, voltamos para aquela parte do planejamento, né? Dependendo da espécie que você for pegar, sempre é bom dar uma pesquisada prévia para poder fazer aquela manutenção, fazer aquela horta da melhor maneira possível e com mais garantias de eficácia, né? E a embalagem, que ela pode ser armazenada tanto em embalagem impermeável e selada ou permeável. Isso vai variar de acordo com como você vai armazenar, se o ambiente é mais constante também, né? É mais constante, normalmente se armazena em embalagens permeáveis, que não tem tanta interferência do meio externo, né? E, caso contrário, seria melhor armazená-las em um recipiente impermeável e selado, né? E aqui, coloquei uma atenção que varia de acordo com as espécies, né? Aqui, quando trabalhamos com plantas, no geral, há essa questão da dinâmica, nem tudo é certo, pode ser que aconteça uma, aconteça em outra, então é muito importante a gente ter isso em mente. Às vezes vai ser padronizado, mas muitas vezes não vai ser, então tem aquelas peculiaridades que às vezes está dando certo, a gente está quebrando a cabeça, mas é só uma coisinha ali que não é igual ao que a gente está fazendo para as outras, né? Bom, vou falar de 2 formas de semeadura aqui, para depois da coleta da semente, né, armazenamento, caso forem ser armazenadas, a semeadura direta e também a semeadura na sementeira, né, que é muito recorrente também. Bom, a semeadura direta, ela é o ato de colocar a semente já no local onde ela vai se desenvolver, já a planta vai se desenvolver, vai acontecer no canteiro, né, que chamamos. Então, a gente já coloca ela direto lá, para ela se desenvolver, ela não vai ser transplantada, retirada do local. Muitas vezes nós confundimos a questão do substrato. Por exemplo, eu coloquei aqui essa parte, deixa eu ver se está aqui, no local, aqui, o substrato, ele interfere no desenvolvimento, porém ele não interfere na germinação da semente. A germinação da semente, ela pode ocorrer em qualquer local, contanto que as condições ambientais estejam favoráveis. Por exemplo, se você deixar a semente na palma de sua mão e aquela condição for favorável para ela, vai germinar. Já vi várias sementes germinando na areia, na praia, então em locais bem prováveis, inclusive, um ótimo exemplo é aquele feijãozinho que nós colocamos no algodão e ele germina, né, inclusive se desenvolve.
naquele algodão. Então, o substrato ele não vai interferir nessa germinação, ele vai interferir no desenvolvimento da planta, depois que a germinação foi efetuada e ela vai se desenvolvendo para formar uma planta de fato, né? Então, é importante ter isso em mente, porque a gente fala, não, nesse substrato a planta não germina, né? Então, pode ser que ela germinou, mas não está conseguindo se desenvolver, porque o substrato é muito pesado, né? Está muito pesado em cima dela. Então, a gente recomenda fazer um canteiro ou uma sementeira com um substrato mais leve, arejado, para que ela possa se estabelecer no local, as raízes possam ter facilidade, né, de desenvolvimento naquele local, e também nutritivo, para que elas possam estar tendo os nutrientes necessários para se desenvolverem também, né. Além de que a proporção é muito importante, não colocar só areia ou só esterco, ou só terra, né, é importante a gente fazer uma divisão desses componentes, né, por exemplo, vou colocar 10%, 20% de areia, vai fazendo as proporções, por exemplo, 30% de areia, 40% de material orgânico e 30% de terra, para deixar um ambiente bem adequado para o desenvolvimento daquela planta, né? Não ficar muito, às vezes a gente coloca só argila, a gente vê aquela compactação que a semente não está conseguindo se desenvolver. Então, isso não é adequado, né? E aqui eu coloquei os fatores limitantes para a germinação da semente. São 4 fatores, que é a água, a luz, a temperatura e o oxigênio. Então, se um desses fatores estiver faltando, a semente não vai germinar. Se estiver faltando água, ela não vai iniciar os processos fisiológicos dela, nem luz, e se a temperatura não for adequada, ela também não vai se desenvolver. Então, às vezes o ambiente não é adequado para aquela semente germinar, né? E também tem as sementes que possuem dormência, que a dormência, muitas vezes, é aquela dormência física que nós temos que fazer, lixar uma parte da semente para que ela possa germinar, né? Porque, às vezes, a envoltura, que nós chamamos de tegumento, ele é muito grosso e impede, né, que a semente receba luz, receba água. Então, ela não pode, ela não dá continuidade no processo fisiológico de germinação. É por isso que é importante a gente conhecer a espécie que a gente está trabalhando também. Às vezes uma semente parece não ter essa dormência e, na verdade, ela pode ter uma dormência que é relacionada à água, né? Então, é importante esse conhecimento. E aqui, tratando da sementeira, né? A sementeira é essa parte aqui, é esse ambiente aqui, esse local, onde normalmente colocamos as sementes separadas para que ela possa germinar, começar o desenvolvimento, e aí nós fazemos o transplante, de fato, para o canteiro, né? Então, eu coloquei as mesmas informações aqui, como coloquei para a semeadura direta sobre as sementes. E aqui está na hora de fazer o transplante. Aqui vocês podem ver que tem uma sementeira aqui, né? E aqui o moço está fazendo o transplante de alface. Vocês veem que o substrato foi super adequado aqui, visto que tem esse aglomerado nas raízes, mas não é um aglomerado que está apertando as raízes, está impedindo ela desenvolver, né? Nós chamamos isso de torrão. Então, esse torrão, a planta vai ser retirada, né, da sementeira e colocada na cova que fica dentro do canteiro. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso. Aqui eu coloquei alguns cuidados na hora de fazer o transplante, né, que deve ser feito quando as temperaturas estão amenas, porque retirar a planta de um local para colocar em outro, ela sofre um estresse muito grande. Então, quando as temperaturas estão mais amenas, numa incidência de sol, ela vai sofrer um estresse menor do que ela já está sofrendo, né? Então, que é um processo de rustificação, normalmente um dia antes de fazermos a implantação, nós deixamos ela sem água, para que ela possa ficar mais apta e também não sofrer tanto com aquilo, para ela meio que acostumar já a ter sofrer essa, esqueci a palavra, gente, bom, ela ficar adequada para que ela já esteja, esqueci a palavra, viu? Estresse hídrico.
Isso, estresse hídrico, obrigada. Ela tem esse estresse hídrico, né, para já se acostumando a rustificação e não sofrer tanto na hora do transplante. Bom, é importante plantar a semente no nível do solo, para que ela não, para que você não plante as folhinhas dela, né, e também atrapalhe o desenvolvimento dela. Então, onde ela está saindo ali, você planta no nível do solo, nem muito para cima, não deixar o torrão aparecendo, e também não deixar as folhinhas para dentro do solo. Irrigar após o transplante, né, porque ela já sofreu aquele estresse, então é importante a gente dar um incentivo para que ela se desenvolva mais, e a cobertura orgânica no solo. Normalmente colocamos cobertura morta para evitar diversos incidentes que podem acontecer, como incidência direta de sol no local, que vai aumentar a temperatura, né, e vai ser ruim para a planta, ou até mesmo impedir que plantas daninhas, né, plantas indesejáveis, cresçam no local. Aqui um pouco sobre o cultivo da horta, né, nós temos o local, importante que o local que seja feito aquela horta, seja um local que haja disponibilidade de água, né, porque tem uma torneira para poder fazer irrigação, porque se colocarmos em um lugar muito longe de onde vamos coletar água, é ruim, né, é ruim para a pessoa que está fazendo manutenção, vai ter que ir e voltar, ou vai dificultar, né, a qualidade do trabalho, a qualidade do ambiente não vai ser tão boa para aquela pessoa, né. É importante ter disponibilidade de luz, especialmente pela manhã, porque não é aquele sol tão quente, né, que pode afetar o desenvolvimento da planta. Então, uma dica é olhar, né, o local, por exemplo, eu quero colocar a planta em determinado local. Então, vou observar um dia antes como que o sol se comporta, né, como é o comportamento do sol. Por exemplo, vou olhar às 7 da manhã, vou olhar às 10 da manhã, meio-dia, 3 horas, 5 horas, para ver como é que é o comportamento do sol, para ver o lugar mais adequado para ela, né. Longe de possíveis fontes contaminantes, se dá longe de esgotos, né, de locais onde há colocada de químicos, né, descarte de químicos, deixar longe desses locais, para que não haja contaminação do seu alimento, né, e posteriormente possível contaminação para a nossa saúde, né. E a questão de proximidade, novamente, né, se possível, colocar ela próximo do local, onde vai ser utilizada para facilitar os processos, né. Bem, o solo, normalmente reforçando, leve, arejado, né, normalmente a adição de compostos orgânicos para ajudar nessa parte de nutrição, caso você não queira colocar fertilizantes não naturais, né, e a correção com calcário normalmente é feita especialmente quando é utilizado o solo do chão, né, ele é revolvido, igual aquela foto lá do começo, que tinha um canteiro direto no chão, revolvido, então foi utilizada aquela terra lá. E o humus. O humus é um material muito rico em nutrientes, né, que é muito utilizado também em hortas. O preparo do solo, é importante a gente limpa a área, para que evite plantas indesejáveis, evite pedras, qualquer tipo de material que atrapalhe o desenvolvimento das plantas. E para isso, normalmente a gente revolve a área, né, com enxadão, para quebrar os torrões que tem, né, aglomerado de terra ali que tem, que a raiz não consegue desenvolver nele, e também a declividade, é importante que o terreno seja plano, para que não haja, por exemplo, se ele for declivoso, vai haver aquela racha de terra, né, vai haver esse assoreamento para baixo, né, para a parte de baixo, então não vai ser favorável para as plantas, vai haver exposição de raiz e ela não vai se desenvolver, né. As causas elas variam de acordo com a espécie que você vai plantar. Por exemplo, se for plantar aquele alface, que estava na imagem anterior, não vai precisar fazer uma cova de 30 centímetros por 30 e por 30, né. Então, nós vamos ter que fazer uma cova menor, diferente de se você já for plantar uma outra espécie, uma batata, algo do tipo, né, que aí vai ser uma cova maior. Bom, os canteiros, normalmente, para hortas nesse sentido, né, hortas medicinais, hortas escolares,
eles são menores. Aqui eu coloquei um exemplo de 1 metro, né, um metro quadrado, e cada metro ter a espécie, né, repetidas que usam mais, as que usam menos não tanto, porém ele varia muito, pode ser feito um canteiro grande ou canteiros pequenos, mas é importante que facilite a coleta, né, não façam, por exemplo, se tivesse mais canteiros aqui, dificultar essa coleta das plantas que estão aqui na frente, né, é muito importante isso. E a cobertura, normalmente após o plantio, né, nós fazemos a cobertura, colocamos material orgânico, né, matéria orgânica, restos de plantas mortas, né, para fazer essa retenção da umidade. A gente chama de serrapilheira também isso ajuda na retenção de umidade, retarda o crescimento de invasoras, né, pode até impedir, visto que quando elas vão crescer tem algo impedindo ela ali de se desenvolver. Impede a incidência direta de raios solares, que entra toda a questão de conforto térmico para as plantas ali, né? E a ciclagem de nutrientes, que aquilo vai se deteriorar e vai virar nutriente para as plantas. A colheita, né? Que ela é feita normalmente em período seco, sem orvalho, ou sem água, sem que haja água nas plantas, isso para evitar a contaminação, bactérias, né? Às vezes tem uma bactéria em galinho, uma bactéria ou algum organismo indesejado que pode ser transportado por meio da água, né? E aí, para flores e árvores, nós utilizamos a tesoura de poda, né? Ou muitas vezes pode ser feito manual, que é o caso da cebolinha, né? Retirar até o final lá, feito manualmente, né? E as partes subterrâneas, que é o caso de rizomas, que são caules subterrâneos, ou raízes, né, que normalmente é feito com a pazinha, colocar lá para fazer essa retirada. Aqui há alguns cuidados com a colheita, né, que é evitar a incidência de sol, para que a planta não se degrade tanto, evitar aglomerar elas também, por conta dessa degradação delas, as plantas que estiverem mais embaixo vão se deteriorar mais rápido, né, evitar colher plantas doentes ou retirar as partes doentes das plantas, né, para que não contamine as outras, não descontamine também. Colocar o material colhido em recipientes ou cestas espaçadas, que entram no caso de não haver aglomeração e deixar a hortaliça saudável, né. Bom, a secagem, antes de falar propriamente da secagem, alguns cuidados também, antes da secagem, que é fazer o transporte, né? Vocês veem que todas as partes que a gente tem que transplantar a planta, é importante que não haja incidência direta de sol, para que ela não sofra um estresse maior do que ela já está sofrendo, né? No caso da secagem, para ela não perder as propriedades, se for uma planta medicinal, não perder as propriedades medicinais dela de maneira mais rápida, né? Fazer a limpeza do material também sem água, exceto se for um rizoma ou uma raiz, né, porque eles ficam ali no subterrâneo, separar essas partes que foram colhidas inteiras. Se você colher uma planta inteira, separa galinho por galinha, para não colocar a planta completa para fazer a secagem, né, e também fazer a separação de espécies diferentes. Bom, para fazer a secagem, eu coloquei aqui uma forma natural para secagem, que é fazer uma sala escura mesmo, sem que haja incidência de sol, que ela fique escura todo o tempo, para que não perca as propriedades medicinais, né? Se for uma planta medicinal, caso não seja, há outras formas também de fazer, muitas pessoas utilizam micro-ondas, outros utilizam os forno de cozinha mesmo, né? Então, eu coloquei duas formas aqui para podermos fazer, que uma é separar galho por galho e colocar em uma superfície, né? Ou seja, você pega uma planta e coloca galho por galho, que vai levar, vai demandar mais espaço, ou demandar mais tempo, né? Para mais espaço, na verdade, mais tempo não vai ser praticamente a mesma quantidade de tempo, mas vai demandar mais espaço, né? Então, se você preferir colocar desse jeito, e aqui é mais recorrente, que é juntar os ramos, né? E pendurar eles, várias folhinhas. Normalmente as folhas, elas são conservadas com os talinhos dela, né, a haste, e a gente amarra e pendura para fazer secagem. Secagem natural, ela é demorada, ela demora cerca de 10 dias, né, vai depender um pouco,
Então, é para quem realmente gosta de trabalhar com coisas naturais, senão pode secar no micro-ondas, no forno, né, que é mais recorrente. Bom, pessoal, essa foi uma breve introdução, né, vamos nos aprofundar mais para frente aí. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato, aqui está meu e-mail e aqui o e-mail do PED, e espero que todos tenham gostado, e acho que agora passaremos para a parte da Sara, né? Oi, pessoal, bom dia novamente. Bom, eu me chamo Sara, quando eu me apresentei não estava todo mundo aqui, eu curso agronomia na UFG e eu vou falar com vocês um pouquinho agora sobre como implementar essa horta. Só um minutinho que eu vou colocar a apresentação aqui para vocês. Pronto, tá todo mundo vendo aí direitinho? Estamos sim, Sara. Então, pessoal, agora nós vamos colocar a mão na terra, né? Eu vou falar mais um pouquinho sobre a escolha do local, sobre o que é o solo, né? Que é onde a gente vai implementar essa horta, alguns tipos de adubos orgânicos, porque aqui a gente está falando de hortas orgânicas, né? Tentando ir para esse lado do mais natural possível, e como a gente vai construir, dimensionar essa horta e fazer a manutenção dela. Eu já vi aí que algumas pessoas falaram no chat que já, né, tem uma prática, plantam alguma coisa em casa, plantam alface, plantam um tomate, e nós vamos falar agora sobre por onde começar essa horta, né, para quem nunca fez uma. A gente pode aproveitar qualquer espaço para plantar, desde que esse espaço ele esteja pelo menos 20 centímetros de profundidade, que a gente pode medir mais ou menos com um palmo. Mas e local, você pode falar assim, mas eu não tenho um quintal, não tenho terra, na minha escola não tem terra, é tudo cimentado. Mas a gente, então, pode usar outros recipientes, como caixotes de madeira, bacias, latas, e aí fica pela imaginação de vocês. E eu vou me aprofundar, a Gabi chegou a falar, né, sobre o que a gente tem que observar nesse local, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui, ó. Esse local, ele é importante que ele seja ensolarado. Por quê? A gente vai plantar hortaliças, e as hortaliças, elas precisam de bastante sol, né? Que elas têm um crescimento muito rápido e que para isso ser potencializado, elas precisam de cerca de 8 a 10 horas de sol. Então, o sol, ele tem esse papel muito importante nesse desenvolvimento das folhagens. Mas aí você pode falar assim, mas no meu local não pega sol. Então, a gente vai ter que pensar espécies que elas suportam menos horas de sol. Que nós temos, por exemplo, o alecrim, o coentro, que são espécies que não precisam de tantas horas de sol, por exemplo. Esse local, é importante que ele seja próximo à água. As hortaliças, elas consomem muita água, exatamente por esse crescimento rápido. É importante que essa água, ela seja tratada. Por quê? Porque muitas dessas hortaliças, a gente consome elas cruas, né? A gente colhe, lava e consome crua, sem nenhum tipo de preparo. Então, a água, ela estando contaminada, ela pode contaminar essas folhagens e essa contaminação acaba passando para a gente. Então, é muito importante que esse local ele seja próximo a uma fonte de água tratada e abundante. Outro fator muito importante é que esse local seja bem drenado, porque terrenos encharcados, eles têm menos oxigênio, e isso pode
Isso vai atrapalhar no crescimento das raízes das plantas e também pode causar o apodrecimento e o surgimento de fungos, por exemplo. Então, por isso que é importante que esse local ele não acumule água, né? Seja um local que absorva bem essa água da irrigação que a gente vai fazer. O local é importante que ele seja protegido do vento, porque as folhagens, como elas têm uma área de folha muito grande, o vento vai desidratar elas. E isso pode danificar o nosso produto, né, que é o que a gente vai consumir no final. Então, é sempre bom que esse local ele seja protegido de ventos fortes. Caso o local seja muito aberto, tenha bastante vento, a gente pode pensar a construção de barreiras de vento, com outros tipos de espécies, como trepadeiras ou arbustos. A gente pode fazer isso em volta do local onde vai ser a nossa horta. E, por último, é importante que esse local seja cercado, pensando no ambiente escolar, né, para as crianças não entrarem lá no momento em que a atividade esteja sendo feita, ou até porque na horta é um lugar que tem terra fresca e macia, que os animais adoram, né? Cachorro, gado, podem entrar lá e estar fazendo bagunça na nossa horta. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o que é o solo, né? Que é esse substrato onde a gente vai plantar as nossas hortaliças. Então, o solo, ele é fundamental na formação da nossa horta. Como eu falei, né? É onde a gente vai implementar. E ele é um elemento natural, que ele contém matéria orgânica. E em boas condições, além dessas matérias orgânicas, ele vai conter micro-organismos e material mineral também, né, que é da formação do solo. E esse meio, se ele está em equilíbrio, ele é propício para a produção. E quanto mais esse solo ele for fértil, mais essa fertilidade vai passar para as plantas e ela vai passar para a gente. Como dizia a Ana Primavera, se o solo está sadio, a planta vai estar sadia e nós também que vamos estar consumindo essas plantas, vamos estar sadios. Aqui é um esqueminha que a FAO publicou falando sobre as diversas funções do solo, né? Quando a gente pensa solo, a gente fala assim, é o lugar que eu piso, é o lugar que a gente passa o asfalto, mas ele tem diversas funções dentro da nossa vida, né? E da nossa sociedade. E é importante conhecer ele até para a gente preservar melhor. Então, aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre eles. Ele funciona como um purificante da água, porque ele é um filtro, ele tem várias camadas, né, da formação dele, e ele funciona como um filtro, retirando essas impurezas até chegar no lençol freático. Ele também tem a função de regular o clima, porque ele é um grande concentrador de calor, né? O calor que chega na atmosfera, uma parte fica contida ali no solo. Ele cicla nutrientes através desses micro-organismos que eu comentei antes, ele faz essa parte de ciclagem dos nutrientes, através das plantas e dos micro-organismos. Ele regula as enchentes, porque, como eu falei, ele funciona como um filtro e ele consegue absorver uma grande quantidade de água. Mas é claro que isso só acontece também se ele estiver vegetado, né? Para não acontecer essas catástrofes que a gente vê todo ano aqui em locais que são desmatados. Ele também é uma fonte de recurso genético, porque esses micro-organismos, eles também são grande fonte de material genético para ser utilizado na indústria farmacêutica, por exemplo, né? Tem muitos remédios que a gente usa que vêm de bactérias que estão presentes no solo. Ele é base para a nossa infraestrutura humana, ou seja, né, para a nossa moradia, nossa casa, asfalto, a escola. Ele também fornece esse material para essas construções, no caso dos metais, dos minerais. E ele funciona como herança cultural, porque o solo conta uma história, né? Ele, além de armazenar esses produtos que a gente vai produzir ao longo da história, ele também conta uma história através da formação dele. E
ele produz o alimento e as fibras, que é o que a gente está, é a forma que a gente está pensando em usar ele agora nesse momento aqui, né, fazendo a horta. Ele trabalha também como sequestro de carbono, mais para frente a gente vai ver que a matéria orgânica, ela é riquíssima em carbono, ou seja, enquanto essa matéria orgânica está dentro do solo, ela está ali guardando esse carbono, impedindo que ele esteja disponível aí no ar, né. Então, essas são algumas das funções do solo, né? Vocês imaginavam que já pararam para pensar em algum momento que o solo poderia ter tantas funções? Aí eu esqueci de falar, né? Eu tô com o chat aberto aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, quiserem conversar, vocês podem falar, podem me interromper. Se eu estiver falando muito rápido também, eu falo muito rápido. É só falar, tá? Que eu vou ver aqui no chat, ou liga o microfone e fala. Bom, aí eu vou falar agora, então, de um pouco de como a gente pode melhorar esse solo, né? Adubando ele de forma orgânica e natural, sem implementos de agrotóxicos ou adubos minerais ou químicos. Bom, alguns dos materiais que a gente pode usar para adubar esse solo os materiais vegetais, né? Que, como eu falei, eles são riquíssimos em carbono, que é um das coisas que a gente precisa mais para nossas plantas crescerem saudáveis. Isso a gente encontra em palhadas, pode ser de arroz, de milho, em capinas, né? Quando a gente tá o gramado ali, quando a gente vai abrir o espaço para a horta, ele tá gramado, a gente pode capinar isso e guardar sem as raízes para poder depois usar como um material de adubo na nossa horta. Folhas secas de árvores ou serragens. Outro material também que é muito utilizado é o esterco de gado ou de galinha. Ele é importante que ele esteja curtido, ou seja, que ele seja pré-decomposto, porque ele é uma fonte muito grande de nitrogênio, mas o nitrogênio em excesso, ele pode fazer mal para as nossas hortaliças. Então, nesse processo que a gente fala curtir, que é deixar ele pré-decompor, isso vai fazer com que esse nível de nitrogênio, ele diminua e se fique no ponto ideal para as nossas plantas utilizarem. Outro material também que a gente pode usar é a cinza de madeira. A cinza, ela é rica em potássio, e a gente pode utilizar, e também, além de ser rica em potássio, ela é fonte de macro e micronutrientes, que são os essenciais para a planta ter resistência a pragas e doenças. Aí, outro material que a gente usa também é o calcário. Os solos do cerrado, eles são conhecidos por ser muito ácidos, o que dificulta que as raízes das plantas absorvam os nutrientes quando o solo está muito ácido. Por isso que a gente usa o calcário. O calcário, ele vai diminuir essa acidez dos solos aqui, do cerrado, e vai ajudar com que esses nutrientes desses outros materiais que a gente colocou no solo estejam mais disponíveis para as plantas. Aí agora, falando de alguns adubos que já estão prontos, né, que são processos que a gente faz para já deixar eles no ponto de serem absorvidos pelas plantas. O primeiro deles é o composto. Mais para frente, o Marcos vai ensinar como fazer uma composteira, né? Então, eu não vou me aprofundar muito em relação ao composto. Mas, só passando aqui por cima, ele é oriundo de um processo biológico de decomposição controlada, né, de vários materiais, e que no final ele vira um material rico em humus rico em humus e rico em nutrientes. Outro material é o humus de minhoca. O humus de minhoca, ele é uma matéria orgânica originada da ação de digestão das minhocas. Parece meio nojento, né? Mas não é. É um material extremamente limpo, né? Que esse processo de digestão das minhocas, ele tem a capacidade de retirar todas as impurezas que tem naquele material.
né? Elas são animais que têm essa capacidade de como fala? Ai, perdi a palavra. Mas, enfim, né? O humus de minhoca é extremamente limpo, vamos dizer assim. E é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, que são os 3 nutrientes mais importantes para o desenvolvimento das plantas. E também nós temos os biofertilizantes. Os biofertilizantes, eles são produtos obtidos da fermentação anaeróbica, né, no caso sem ar, de alguns resíduos orgânicos. Ele é muito bom também para as plantas porque ele é bem básico. E como eu falei para vocês, os nossos solos do cerrado são extremamente ácidos. Então, ele também vai ajudar nesse processo de regular o pH. E por último, a gente tem o bokashi. O bokashi, ele é um tipo de compostagem, ele é uma técnica que ela foi desenvolvida no Oriente, e que significa, a palavra bokashi significa diluir e dissolver. Então, são vários processos, né, de compostagem que eles usam. Eles usam os materiais orgânicos e um caldo vivo que é chamado, que são os micro-organismos eficientes. E daí eles juntam esses dois produtos, fazem os processos lá, e que dá origem ao bokashi, que é também um adubo extremamente rico em macro e micronutrientes. Esses adubos, como a gente tinha falado, eles são orgânicos, ou seja, eles não têm adição de materiais químicos e nem minerais, só produtos naturais, e que a gente encontra com facilidade para comprar aí, né? A gente pode fazer, mas no caso que você não tenha espaço nem tempo para fazer, a gente pode comprar também em floriculturas, em lugares que vendem mudas, esses locais assim. Eles são facilmente encontrados. Às vezes até em supermercado você acha. Outro tipo de adubação também que a gente pode usar os adubos verdes, que a gente chama que é a cobertura viva. O que são os adubos verdes, né? Eles são leguminosas, e essas raízes, elas têm a capacidade, além de elas serem bastante profundas no solo, elas têm a capacidade de fazer uma sinergia com bactérias que incorporam nitrogênio no solo. O nitrogênio, ele é um elemento bem complicadinho de se trabalhar, mas essas plantas, elas têm essa capacidade de fixar o nitrogênio no solo e deixar ele disponível para a próxima cultura que a gente vai usar, né? E, então, a gente pode plantar eles tanto antes, né, como cobertura pré-plantio. Aí é importante que ele seja cortado antes dele começar a florir, porque a gente não quer que essas plantas, elas fiquem na área, né? E quando elas florirem, elas vão depois produzir sementes e podem cair no solo e perder o controle. Então, é importante que a gente se atente a cortar elas antes que elas floresçam. E aí, elas podem ser usadas no pré-plantio, como eu comentei, na rotação de cultura, tipo assim, você pode fazer uma leva de hortaliças, depois quando você retirar ali no tempo chuvoso, num tempo que não seja muito bom para as hortaliças, você planta elas e depois volta com a horta de novo. Você pode intercalar, né? Plantar faixas de hortaliça e faixas de adubo verde, ou você pode colocar tudo junto dentro do canteiro. De todas essas formas, o adubo verde, ele funciona. Ele pode ser usado em certo período do ano, né, desse jeito que eu comentei, sendo intercalado, ou durante o ano inteiro dentro do canteiro. Bom, aí agora a gente teve todas essas informações, né, do que a gente precisa para o solo, vamos construir a nossa horta. Então, primeiro é importante a gente conhecer o tamanho dessa área, para a gente conseguir dimensionar os nossos canteiros da melhor forma possível. A gente tem que saber o tamanho da nossa área e também que essa área esteja limpa, ou seja, ela esteja livre de capim, de pedras, de
de coisas que podem atrapalhar na hora da construção dos nossos canteiros. É importante também que nesse momento, depois da capina, a gente revire esse solo, para que facilite na construção do nosso canteiro, e também que a terra fique fofinha para facilitar o enraizamento das hortaliças que a gente vai colocar lá. Uma dica importante é que na hora que a gente for pensar no tamanho dos canteiros, é que eles sejam acessíveis, né? Pensando em crianças, por exemplo, a mão precisa alcançar metade do canteiro. Então, no caso de uma horta pensada na escola, ela vai ter que ter canteiros mais estreitos, né? Para que as crianças possam acessar todas as partes do canteiro sem dificuldade. Aí, para a parte de preparo, né? Depois que a gente faz essa revira no solo, a gente vai colocar o calcário, né? Que a gente comentou, para regular o pH do solo, e colocar algum tipo de adubação orgânica. Aí, ela pode ser o esterco curtido ou qualquer daqueles outros materiais que a gente comentou, né? Aqueles tipos de adubo. O importante é que ele seja de origem orgânica. E depois a gente cobre essa área com folhas secas ou o resto da capina que a gente tirou dos matos, ou serragem, qualquer material vegetal que seja mais seco, né? Para ele manter a umidade ali naquele solo. E a gente vai deixar esse lugar descansar de 25 a 30 dias. Por quê? Porque isso vai ajudar, é o tempo que o solo vai demorar para incorporar todos esses materiais que a gente colocou lá. E aí, a gente tem que regar todo dia para poder ajudar os micro-organismos que estão no solo a decompor esses materiais e deixarem eles no ponto ideal para as plantas absorverem quando a gente colocar lá as nossas mudinhas. Falando um pouco sobre o dimensionamento dos canteiros, né? Os canteiros, a horta, ela tem a parte do canteiro e a parte de passagem, que a gente chama de rua. E aí, o comprimento vai ser de acordo com aquela área que você mediu, né? Mas a construção, ela é bem simples. Você vai retirar a terra de onde está a rua e jogar para cima do canteiro. O canteiro, é importante que ele tenha uma certa profundidade abaixo do solo, para um enraizamento de plantas como a cenoura, a beterraba, essas hortaliças e legumes que elas vão precisar de um pouco mais de espaço para aprofundar na terra. E o nível acima do solo, que vai ser onde vai enraizar alface, couve, essas culturas que têm a raiz menor. Em relação ao canteiro, também, como você vai fazer um monte de terra, literalmente, é sempre bom fazer uma cercadura nesse canteiro, porque ele vai aumentar de volume, né, porque você vai estar colocando terra ali em cima, e também quando você colocar as plantas, as raízes, elas vão expandir aquele local. Então, para deixar bem seguro, ou você pode fazer isso com a própria terra, né, compactando os lados, só os lados, é importante que a parte de cima continue sem compactação. Ou você pode colocar alguma coisa, como tábuas, tijolo, madeira, qualquer coisa que segure ali esse canteiro. Sobre como construir as covas, né? Aqui tem um esqueminha que é o padrão que a gente usa de recomendação, que elas tenham de 15 a 20 centímetros entre linhas, pensando que a gente vai plantar 2 linhas assim, uma de cá, outra de cá, de 3 a 5 entre plantas. Mas isso também vai variar muito de acordo com a cultura que você vai plantar lá. Você pensar, vou plantar couve-flor. O couve-flor vai precisar de bastante espaço para ele crescer, né? Então, o espaçamento entre plantas vai precisar ser maior. Ou a cebolinha. A cebolinha, ela cresce horizontal. Então, a gente pode plantar ela mais adensada. Então, é importante que você já tenha um planejamento do que você vai plantar ali naquela horta na hora de fazer as covas, porque você vai fazer esse estudo das distâncias, né? E aí, uma dica de quando a gente for fazer o transplante, já que a Gabi falou sobre a questão das mudas, é que a gente faça a cova, plante a planta e aperte
com cuidado em volta dessa planta para que não fique nenhum ar lá dentro, porque se ficar, isso pode ser um local de apodrecimento da raiz e daí a sua muda pode não vingar. Aí falando um pouquinho sobre a manutenção que a gente vai ter dessa horta, né, depois de ter feito o plantio. É sempre importante a gente deixar a nossa horta com cobertura. A cobertura, ela vai evitar o aparecimento de plantas indesejadas ali naquele canteiro e também vai proteger as raízes das plantas e manter a umidade do solo, que é muito importante, porque a gente já viu que as hortaliças, elas consomem muita água, então é sempre bom ter um ambiente ali úmido para elas estarem lá. E para isso também é importante a gente regar a horta todos os dias. Os melhores horários são os horários mais frescos do dia, ou seja, na parte da manhã e no fim da tarde. E no início é sempre bom regar 2 vezes, e depois que as plantas já estejam mais estabelecidas, a gente pode passar essa rega para 1 vez no dia. Mas o objetivo é manter esse solo sempre úmido, mas não encharcado, ou seja, a água ela não pode escorrer para fora do canteiro. Como a gente sabe se o solo está úmido, né? Você vai lá, põe a sua mãozinha. Se ela sair pregada, o solo sair pregado nos seus dedos, é porque aquele local está úmido, né? Tem umidade para o solo ficar nos seus dedos. Se tiver muito seco, você vai pôr a mão e sua mão vai sair limpa, porque não tem umidade nenhuma para fazer o solo pregar na sua mão. Então, tá na hora de você fazer essa rega. Aí, sobre a colheita, né? A colheita ela é feita no final do ciclo do cultivo dessas espécies. E ela é muito visual também, né? A gente sabe visualmente quando o alface está pronto para ser colhido, por exemplo. A gente acha muitas tabelas, né, de quantos dias demora cada cultura aí na internet. Eu coloquei essa daqui que tem algumas coisas, tipo assim, a cenoura, por exemplo, ela vai precisar de um tempo maior, porque ela vai precisar de mais tempo, ou ela vai precisar de um tempo maior para poder concentrar carboidrato na parte da cenoura que a gente consome. Mas aí nós temos culturas como a rúcula, por exemplo, que demora 40 dias. A alface também, 60 dias. Às vezes até menos. Também a gente, como eu falei, né, a gente encontra na internet várias tabelinhas dessas que falam sobre o tempo de semeadura de cada cultura e o tempo de germinação, que é o tempo que vai demorar para semente germinar, e o tempo de colheita, né? Então, essa informação está muito fácil para a gente ver por aí. Bom, gente, aí tá um pouco da bibliografia que eu usei, né? Caso alguém queira se aprofundar mais. E é isso, muito obrigada. Tá aí o meu contato, né, pessoal, e o contato do nosso grupo. Eu só queria comentar aqui, ó, que nessa imagem a gente consegue ver, né, o que eu falei da bordadura. No caso dessa escola aqui, o pessoal usou garrafa PET. Bom que a gente dá um destino adequado, adequado não, né, um destino diferente que não o lixão para o produto PET, e ainda tem a função aí de segurar o nosso canteiro. Muito bom, Sara. A gente tem algumas perguntinhas aí. A Tá. primeira é da Fome Ellen. Ela pergunta: pode ter algum problema com as hortaliças caso adubem em excesso o solo? Então, adubo em excesso, é igual eu falei, né? Depende do nutriente desse adubo. Como a gente comentou sobre o esterco, né? O nitrogênio, ele é essencial para a formação da nossa planta, mas o esterco que a gente pega lá do pasto direto, fresco, que a gente chama, ele vai estar com um índice de nitrogênio muito alto, o que não é bom para as plantas. Então, nesse caso, vai acontecer um processo que a gente fala que é de queima, né? Literalmente, as folhas elas vão murchar e vão ficar com cara de queimada, como se tivesse pegado muito sol, porque o nitrogênio em excesso é ruim. Então, a gente tem que só tomar cuidado em relação a isso. Quais nutrientes esse adubo tem? No caso do nitrogênio, é o mais famoso. Temos também a da Cristina, que ela pergunta se o carvão tipo esfarelado ele também pode ser usado. E o pó de café coado. Acho que o da Sara travou.
A parte do carvão esfarelado, assim que ela voltar, ela lhe responde, Cristina. Mas o pó de café coado, não sei assim exatamente se no momento do plantio você usar ele no canteiro seria tão adequado. Mas você pode fazer o uso dele na compostagem. Também que o produto da compostagem vai para o próprio canteiro, né? Inclusive, eu vou falar sobre ele na hora de compostagem, tá? Marcos, Oi. em relação ao carvão vegetal, se for carvão vegetal, né, ele não tem aditivo químico no processo nem nada, porém entra aquela questão, né, das cinzas terem a questão de ter muito potássio, ou terem grandes quantidades de alguns nutrientes. Então é bom, ele é bom para utilizar, só que utilizado moderadamente, não utilizar em excesso. Aí ele pode sim ser utilizado, contanto que moderadamente. A Ione pergunta também, pessoal, sobre os canteiros em pneus, se há alguma contraindicação. Pelo que a gente já trabalhou no projeto, implementamos, nós não achamos nenhuma contraindicação para isso. Apenas para você destinar o que vai sobrar daquilo, porque você não vai usar o pneu inteiro, você vai ter que fazer um cortezinho nele. Às vezes as pessoas nem fazem. Mas aí você dá um destino correto para aquela borracha que você vai cortar. Mas o uso da hortaliça no pneu, a gente nunca achou uma contraindicação sobre isso. Inclusive, se alguém souber alguma coisa que possa vir a influenciar, por favor, nos compartilhe. Assim, a utilização de pneus muito velhos, né, estão indicados, porque já estão degradando, né, e acaba liberando muito mais rapidamente, né, alguns componentes. Aí é bom que o pneu esteja em bom estado, né, não pegar pneus tão velhos por conta disso. Ok. Bom, pessoal, agora eu vou encerrar o primeiro momento, eu vou fazer mais um ciclo, né, com vocês, para a gente encerrar o primeiro momento. Eu vou falar sobre a manutenção e amostragem das culturas, tá? E vocês vão reparando que cada vez mais a gente vai aprofundando todo o conhecimento que a gente vai pegar lá desde o início, recapitulando algumas coisinhas que as meninas falaram, nós vamos sempre recapitulando e sempre levando também para a vertente do âmbito escolar, tá? Então, algumas coisas talvez esteja repetida, mas vocês vão ter um detalhe a mais do que outra. A gente vai reforçar sempre alguns pontos que são fundamentais para o bom funcionamento e desenvolvimento da nossa horta, tá? Gente, eu voltei, desculpa, tinha caído a minha internet aqui, tá? Tá? Eu vi que ficou algumas dúvidas, a gente pode, depois que você terminar, a gente continua nas dúvidas. Beleza, a gente já respondeu algumas assim, tá? Ah, não, beleza, ótimo, então, vamos continuar. Bom, dando início ao nosso terceiro item, né, do primeiro momento, é saber que algumas hortaliças, elas são mais apreciadas pelos alunos do que outras. Isso é fato. A gente mesmo tem algumas preferências, talvez goste mais de um alface roxo que o verdinho, né? Todo mundo tem a sua preferência. Então, é recomendado que a gente sempre varie ao máximo a utilização das espécies, para fazer o uso sempre de todas as partes das hortaliças, seja as folhas, no caso de alface, couve, salsa, cebolinha, mostarda também usa as folhas, as flores que a gente tem, brócolis, couve-flor, né, alcachofra, a parte de frutos, que aí já entra abóbora, tomate, quiabo, os legumes, que a gente tem ervilha, feijão vagem, e também os tubérculos, né, que são as raízes, os bulbos, né, que aí já é batata doce, a cenoura, mandioca, o nabo, alho, cebola, né? E até porque é uma alimentação mais diversificada, tem uma melhor qualidade nutricional, né? Então, de forma a enriquecer os programas da merenda escolar, usando os produtos que a gente tem na horta, com alimentos frescos e ricos em nutrientes, além também de livre de contaminação de agrotóxico, né, que vai ser totalmente orgânica, a gente tem algumas espécies mais recomendadas e que a gente no projeto sempre trabalha, tá? Uma delas é o alface, que é utilizada aí em todas as casas, né? Ela é muito rica em vitamina A e também é fonte de fibras e minerais, né? E dentre outras vitaminas também. E o alface a gente tem diversas variedades. Ela pode ser lisa, crespa, ter uma coloração mais clara, como eu já falei, como verde ou cor mais escura,
como o alface roxo, né? Pode ser cultivada durante o ano todo. O modo de plantio do alface é, de certa forma, simples. Ele vai para uma sementeira até a gente ter a formação de mudinhas. E durante esse período, ela tem que ser irrigada pelo menos 3 vezes ao dia, tá? Até acontecer ali a primeira germinaçãozinha. Para a parte de transplante e espaçamento dela, a gente vai tirar o alface da nossa sementeira e colocar na nossa horta quando as mudas estiverem ali em torno de 3 a 4 folhas. E respeitar, claro, o espaçamento de 30 centímetros entre mudas e linhas. Esse espaço, a gente já trabalhou uma vez com ele, bem reduzido. Deu certo, mas não quer dizer que você pode sempre fazer isso, porque tem outras condições que influenciam, principalmente a questão de nutrição do solo, tá? E aí o alface ele pode ser colocado em caixotes, em caixa de madeira, cano, garrafa PET, vaso, jardineiras, enfim, ou diretamente no próprio solo, né? Aí no solo a gente precisa ter, a gente necessita respeitar a profundidade de 20 a 30 centímetros, tá? Para que a raiz consiga se desenvolver bem. E o alface ele necessita de pelo menos 4 horas diárias de luz para ter um desenvolvimento bem pleno. A gente pode fazer a conciliação do alface com plantação de beterraba, cebolinha, cenoura também, tá? Fazer um sistema integrado ali. E por ser uma planta bem frágil e perecível, a gente tem que tomar cuidados quando estiver manuseando ela. Dentre elas, fazer principalmente a colheita nas horas mais amenas do dia, mais fresquinha, tá? E para um método de conservação é sempre ficar borrifando água nas folhas e também por meio da refrigeração. Na refrigeração, tem algumas dicas que a gente pode usar, e que inclusive eu uso aqui em casa, que é muito legal, que você pode pegar uma embalagem, uma vasilha plástica, coloca ali 1 ou 2 folhas de guardanapo, põe as folhas de alface devidamente lavadas, né? Põe elas e põe uma por cima, uma folha de guardanapo de novo e fecha. Se a tampa tiver, se a embalagem tiver tampa. Se não tiver, só põe a folha por cima. Isso ajuda muito na conservação da folha. Ela dura muito mais tempo e não fica, quando você pega, não fica aquela folha murchinha de geladeira, sabe? Ela fica mais fresquinha. A gente usa muito isso aqui em casa e realmente a diferença é muito grande. De conservação até de tempo. A berinjela, ela pode ser usada de 500 formas, né? Cozida, refogada, grelhada, frita, recheada, né? E são os frutos que correspondem à parte comestível da berinjela, né? Aí vai ter vários formatos também, colorações, só que a mais comum no Brasil é aquela que tem um formato oblongo, uma coloração bem escura, né? Um roxo escuro. E, claro, a berinjela ela é fonte de sais minerais, vitaminas, né? E um fato legal da berinjela é que o valor nutricional dela pode ser comparado ao do tomate, para vocês terem uma noção. A gente vai falar também disso mais para frente. Pode ser cultivada durante o ano todo também. As sementes vão ser cultivadas, primeiramente, numa sementeira, até aparecer as folhas. E aí, quando tiver mais ou menos 10 a 15 centímetros, elas podem ser transplantadas para a sua horta, para o definitivo, né? O canteiro. As regas são de forma regular também, né? O transplante dela vai ser feito com espaçamento ali respeitando entre 100 centímetros entre linhas e 50 entre plantas. O da berinjela é interessante respeitar, que vocês podem ver aqui na imagem, e tem até a terceira imagem, ela mostra com um tutoramento também. Então, ela cresce um pouco mais, ela é um pouco mais esbelta, então é bom respeitar sempre o espaçamento exigido pela planta, tá? A beterraba, riquíssima em açúcares e tem um teor altíssimo de fibras alimentares, zinco, manganês, se não estou muito enganado, e potássio também. Fornece vitamina B9, né? Que é o ácido fólico, vitamina C. Então, assim, uma delícia, sem falar também que, né? Uma delícia o sabor dela. A coloração dela geralmente é púrpura, né? E o sabor é um pouquinho acentuadamente doce, né? Quanto ao plantio da beterraba, a gente depende muito também da época da região. Isso varia muito. Nas regiões sudeste e sul, ela pode ser plantada o ano todo, porque já tem uma temperatura mais amena. No norte, nordeste e centro-oeste, é recomendado entre os meses de abril e agosto, tá? Por causa da temperatura, que aqui nessa região a nossa temperatura já está mais amena, então o desenvolvimento dela fica favorecido. O plantio, inicialmente em sementeira, mas claro, vocês podem arriscar também, para todas que a gente fala de sementeira, você pode arriscar diretamente no solo. É recomendado? Não, não é.
mas pode arriscar. Nós, no projeto, já arriscamos em pesquisa que a gente estava fazendo, estudos, né, desenvolvendo trabalhos, iniciações, nós arriscávamos, fazíamos diferentes tipos de plantio na mesma escola para ter uma comparação, ter uma área de estudo, né, uma amostragem. Algumas davam certo, algumas não, então, assim, varia muito isso, tá? A beterraba, é interessante também a gente respeitar esse espaçamento de 20 centímetros entre as linhas e 10 entre as plantas, por causa principalmente das folhas dela, tá? E aí a gente pode fazer um sistema integrado com ela, com alface, com alho, cebola, feijão, né? Um morango, pepino. E a gente tem que ter um cuidado muito delicado na parte do plantio para não danificar as raízes, porque a raiz da beterraba ela é muito sensível. A cebolinha, utilizada aí como tempero, né? Para tudo, para omelete, sopa, cozidão, até mesmo usada em salada, que eu particularmente uso, riquíssima em vitamina A e C, cálcio e fósforo, também pode ser cultivada durante o ano todo. E aí o plantio dela, nós temos 2 modos. Um deles é o cultivo pela semente, né? E o segundo é o cultivo por parte de touceira, da cebolinha, tá? A gente vai ver sobre essa parte de touceiras mais à frente, tá? Como é que faz. O espaçamento dela ele já é um pouco reduzido, pode ser 40 centímetros entre linhas, pode ser mais reduzido ainda, mas o recomendado são os 40 centímetros e 10 entre as plantas, tá? Pode ser também integrada com cenoura, alface. No momento da colheita da cebolinha, é ideal que a gente retire ela sempre junto à base e nunca ali pela metade, né? Ficar quebrando, né? Igual é comumente visto por aí. A cenoura, riquíssima em vitaminas também, tem um destaque para a vitamina A e também para sais minerais, né? Pode ser usada de forma in natura, né? Em saladas ou então cozida, frita também. Uma vez eu comi a cenoura frita, eu achei que seria um gosto totalmente diferente e é uma delícia. Pode ser cultivada o ano todo também, de preferência o plantio direto no canteiro, né? Já coloca ela ali no espaçamento, e aí você já respeita esse espaço de 20 centímetros entre as linhas e 5 entre as plantas, tá? Porque ela vai crescendo e aí vai engrossando, vai engrossando. Então, se não tem espaço, uma vai ficar batendo ali na outra, dando um conflitinho, aí talvez ela não se desenvolva tão bem, tá bom? Nessa segunda imagem, vocês vão ver que ela tá pequenininha e as folhas grandes, porque em alguns locais se usa a folha para consumo, né? Então, assim, o interesse não é propriamente na cenourinha, mas sim nas folhas dela. E aí ela pode ser integrada com alface, coentro, tomate, cebolinha, alecrim, enfim. E como ela é plantada diretamente no canteiro, a gente tem que ter cuidado para as mudas não ficarem próximas, né? E sempre retirar aquelas que estiverem em excesso, tá? Para manter o espaçamento da espécie, né? Recomendado para a espécie, entre 20 centímetros entre linhas e 5 entre as plantas. O coentro tem aí diversas propriedades medicinais também. É fonte de vitamina A, B1, B2, vitamina C. Utiliza também para comidas apimentadas, para frutos do mar, né? É empregado como condimento, né? Pode ser cultivado o ano todo, mas de preferência evitar as épocas mais frias, tá? O plantio do coentro, ele vai ser semeado diretamente no canteiro em sulcos, né, em covas, de 2 centímetros de profundidade. Isso basta para ele, tá? Ele é muito facilmente multiplicado, né, e tem uma capacidade de rebrota enorme. É bom respeitar os 20 centímetros entre linhas e 10 entre as plantas, porque quando ele estiver maiorzinho, ele vai começar a crescer, vai espalhando, vai ficando robusto as folhas, né? Então ela precisa ter esse espaço para que ela se desenvolva bem. E é muito recomendado fazer o plantio dele integrado com cenoura, tá? E, bom, coentro ele é uma espécie que precisa de luz para ter um pleno desenvolvimento, então vai em torno de 6 horas de luz por dia, tá? A couve tem altos teores também de vitamina A, fibras alimentares. Pode ser consumida de forma crua, em saladas, em sucos. Pode ser cozida, pode estar em sopa, farofa, né? Diversos usos. Pode ser cultivada durante todo o ano. O plantio, de preferência inicialmente em sementeiras, tá?
Ou então a gente também pode fazer o aproveitamento dos brotos que vão nascer nas hastes. Tá? A gente vai ver isso também mais para frente. É bom fazer o transplante dela quando tiverem folhas em torno de 3 a 4 e já tiverem assim um pouquinho grandinhas também. Não deixar ela, tá pequenininha, já vai lá e colhe. Deixa crescer um pouquinho, tá? Ela vai começar a ter uma coloração, ficar um pouquinho mais escura. Aí quando você vê que ela, dá para perceber isso, quando você vê que ela pegou uma cor assim verde, mais fixo, aí você já pode fazer a colheita dela. A gente vai ver sobre a colheita de cada espécie que a gente está comentando mais para frente também e como fazer a integração com as crianças, tá? Aí pode ser cultivada com ervilha, espinafre, né? E os brotos que estiverem nascendo das hastes, a gente tem que fazer a retirada deles, tá? Se a planta chegar a atingir mais de 80 centímetros, 80, isso, é bom você fazer um tutoramento dela, colocar uma estaca de madeira, bambu, alguma coisa assim, para evitar que ela tombe, porque ela vai começar a ter peso, só que a haste dela não é tão forte assim, o caule não é tão forte assim. Então ela vai tombar, tá? Aí é bom ter um tutoramento caso você queira deixar ficar crescendo, 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 né? Para ser usado em kibe, né? Tem teores significativos de fósforo, cálcio, vitamina A e C também. É caracterizada também por ser aromática, é usada na aromaterapia também, né? E aí pode ser usado em salada, suco, né? E propriamente na parte fitoterápica. Pode ser cultivado o ano todo, só que preferir temperaturas mais amenas, tá? Ela pode ser cultivada, a hortelã pode ser em vasos ou canteiros, né? Depende da quantidade que você quer de produção. Sempre proteger do vento, porque ela é muito frágil. Então, ventos fortes vão quebrar ela, tá? Não é legal. As sementes, né, quando forem colocadas diretamente no canteiro, sempre em pequena quantidade, não colocar muita semente na mesma covinha, tá? E ela tem preferência por solos mais úmidos e um sol pleno, em torno de 3 a 6 horas diárias, tá? O espaçamento dela é 40 centímetros entre linhas e 30 entre plantas, mas pode ser um pouquinho mais reduzido também, tá? Depende do local que você estiver plantando e a finalidade também. Isso influencia. Porque num vaso você não consegue respeitar esse espaçamento, você vai pôr tudo mais juntinha, né? E aí, o cultivo dela é bom ser de forma isolada, porque ela pode atrapalhar o desenvolvimento de plantas vizinhas. Como ela fica muito cheia, pode ser que ela atrapalhe ali o processo de fotossíntese de uma, ou então atrapalhe questão de insetos de outras, tá? Porque ela é também um repelente natural, que a gente vai ver mais à frente. Então, talvez ela atrapalhe. É bom fazer esse cultivo isolado dela. Morango. Morango riquíssimo, né? Também em sais minerais, antioxidantes. Pode ser usado em salada, sobremesa, suco, ou consumido em natura mesmo, né? O cultivo dele é preferencialmente entre o fim do verão até o fim do outono. Pode ser cultivado também em canteiros, em vasos, desde que receba sol pleno, em torno de 6 horas por dia. As sementes vão ficar ali em torno de 5 centímetros de profundidade. E o substrato ali do local tem que ficar úmido até que aconteça a germinação, que dura em torno aí de 3 semanas. A gente vai fazer o transplante dela, do morango, quando as mudas desenvolvidas, né, também, e também com mudas originárias de estolho também dá, né? A base das plantas, elas vão ficar sempre acima do solo, tá? Isso é importante observar e se atentar para isso, porque senão você pode fazer um afogamento dela, né? Enfim, você pode prejudicar o crescimento e levar até a espécie dela. Tem um espaçamento pequeno, de 20 centímetros entre linha e entre plantas também, e é muito recomendado o sistema integrado dela com o tomate, tá? É bom, por que o tomate? Porque é bom que o canteiro fique coberto, a fim de que evite que o fruto ele tenha contato direto com o solo, tá? Porque ele é muito sensível, então ele pode apodrecer facilmente se o solo tiver ali, chegar num período que ele ficou encharcado, você regou demais, ele pode começar a apodrecer os morangos, tá? Pimentão. Pimentão aí, fonte de sais minerais, vitaminas, vitamina A, B1, B2, B5, vitamina C. Pode ser consumido cru, em salada, cozido. Também tem propriedades medicinais, tá? E ele é servido principalmente para o tratamento da deficiência da vitamina C, tá? Pode ser cultivado o ano todo, mas não recomendado iniciar o plantio dele, o cultivo dele,
em períodos mais frios, mas se ele já estiver em desenvolvimento, não tem problema, tá? Inicialmente em sementeiras, para o desenvolvimento pleno das mudas, e depois a gente leva ele para o canteiro. Quando germinou, tem ali um pedacinho, já pode levar para o canteiro. Vai ter aproximadamente 3 a 4 folhas, né, com uma altura de 7 a 10 centímetros. Uma mudinha mesmo, bem simplesinha. Você já pode levar ela para lá e respeita o espaço de 80 centímetros entre linhas. 50 centímetros entre mudas, você pode reduzir sem problemas. A gente já fez isso, não tivemos nenhum tipo de problema em nenhuma das vezes que executamos isso. O tutoramento, ele é importante no pimentão, porque ele vai crescer o haste, aí vem as frutas, né, o fruto, o pimentão, e aí pode ser que um lado carregue mais do que o outro, então que tombe. Então, é preferencial que você faça um tutoramento com ele, tá? O tomate, assim como o pimentão, né, da mesma família, os dois, né, é utilizado com fonte de vitaminas, sais minerais, ênfase para a vitamina B2 no tomate, né, é usado em salada, molho. O consumo do tomate, ele é preferencial para o tomate mais maduro, né? Porque verde, tem gente que gosta do sabor, mas em questão de teores nutricionais, não é tão adequado. É bem baixo o teor dele, tá? Pode ser cultivado o ano todo também. O plantio vai ser em sementeira no início, tá? Quando elas apresentarem 3 a 4 folhas, com uma altura também de 7 a 10 centímetros, você pode levar para o canteiro, tá? Aí o tomate, é bom respeitar os 50 centímetros entre mudas, por causa das folhas dele, tá bom? Aí você pode fazer um sistema integrado, como a gente já falou, da salsa, cenoura, cebolinha, tinha mais alguma que eu esqueci. E é recomendado também que se faça um tutoramento do tomate. Mesmo caso do pimentão, ele pode carregar mais de um lado do que do outro, ou então os frutos ficarem muito pesados e aí tombar, e acabar quebrando também as hastes, né? Bom, temos tudo isso, já sabemos as principais hortaliças, né, a serem utilizadas nas hortas escolares, a preferência de alunos e tudo. Vamos agora construir a horta e colocando as crianças para participar de forma ativamente nisso, né? Obviamente. Bom, então, primeiro, vamos trabalhar com compostagem? Vamos. Por quê? Porque é legal, é um processo a mais para você trabalhar com as crianças, fazer o uso de ensino de ciências, né? A interdisciplinaridade dela também é grande. E também, claro, é um meio da gente estar sempre fazendo um tipo de reciclagem de resíduos orgânicos e usando na nossa horta, que vai estar sempre ali enriquecendo o solo dela, né? Bom, a compostagem, ela é um processo biológico de transformação da matéria orgânica. Ela pode ser considerada um tipo de reciclagem do lixo orgânico, né? Trata-se de um processo natural em que os micro-organismos, a exemplo de fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica. A compostagem ela vai diminuir a quantidade de resíduos orgânicos que são destinados a aterros, né, enfim. Diminui a emissão de gás metano também. E é uma solução fácil para reciclar a parte dos resíduos gerados, né, de forma sustentável. O produto resultante da compostagem é o adubo orgânico, que é riquíssimo em nutrientes e minerais e que nós vamos utilizar para a adubação das nossas plantas. A gente vai devolver à terra os nutrientes que ela necessita. Não está passando? Ué,